Hoje, o nosso entrevistado, ele é engenheiro agrônomo, nasceu e cresceu em Rio Brilhante, conquistou a maior votação proporcional do estado, com mais de 83% dos votos. Jovem, inovador e comprometido com uma gestão eficiente e transparente, ele vem se destacando como uma das novas lideranças políticas do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, na Top FM, primeira edição, o entrevistado é o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni. Bom dia, prefeito. Bom dia, quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, agradecer também o convite da Top FM e é uma satisfação estar aqui nessa bancada boa de gente boa e falando de coisa boa também. E aqui conosco na bancada já o Adilson Trindade, que vai comentar a parte política, Marcos Rondon também conosco aqui, já nessas informações. Prefeito, já uma primeira pergunta, o senhor foi reeleito, né, e com a maior votação proporcional do estado. E o que o senhor atribui tamanha confiança popular e quais foram os pilares desta aprovação? Eu acredito que os pilares dessa aprovação, primeiro, é um trabalho bem feito, né? Mas um trabalho bem feito e próximo das pessoas. A gente estava comentando até um pouco antes. Eu acho que todo mundo entende quando fala-se que o Brasil momentaneamente passa por uma recessão financeira e a arrecadação dos municípios caiu muito. Mas eu acho que as pessoas elas compreendem isso, desde que o gestor esteja presente, comunicando os problemas e principalmente, né, não adianta eu falar que eu quero mudar, resolver os problemas se eu não estou mostrando através de ações. Não adianta eu ser, eu também preciso parecer. E Rio Brilhante hoje é uma cidade 100% digital, não existe papel internamente da prefeitura, a gestão de mais de 330 processos estão todas mapeadas, são avaliadas de acordo com o tempo de cada processo, monitoradas. E aí o que eu falo, quando você tem uma gestão interna eficiente e consequentemente transparente, o serviço chega na ponta, eu consigo ter uma compra melhor, a economia maior do recurso, eu consigo investir mais na ponta. E Rio Brilhante, se você pegar uma proporção, nos últimos 4 anos foram 85 milhões de reais de recurso próprio investido, mais de 40 milhões de reais do Estado e mais de 20 milhões da União através de obras e parcerias. Então, realmente mudou muito o Rio Brilhante e a gente bate muito na tecla de educação e saúde. Então, uma gestão eficiente que consegue entregar tudo na ponta, uma saúde de qualidade que é muito bem avaliada também, dentro de todos os problemas que todos os lugares têm. Mas Rio Brilhante avançou muito em saúde, avançou muito em educação, avançou muito também na pauta social quando se fala em cuidado. Rio Brilhante hoje é a cidade, segundo o estudo do Estado, com a melhor qualidade de vida quando se coloca vulnerabilidade social. Então é a cidade menos vulnerável do estado de Mato Grosso do Sul. E isso não é apenas por arrecadação. Eu falo que é questão de um complexo de trabalho junto. Você tem cidades muitas vezes com a renda per capita maior, com a arrecadação maior, mas a gente conseguiu, através de saneamento básico chegando a 100%, através do asfalto chegando a 100%, através de uma atenção básica eficiente, desde a agente de saúde num posto de saúde até chegar na ponta no especialista. Muito e bem. também de um hospital com urgência e emergência que a gente Prefeito, 40 mil, mais de 40 mil habitantes já. Isso, mais de 40 mil. Ok, hoje. são 7h28, Marcos Rondon. Pois eu vou deixar, né, porque... Não vou deixar porque não tem intervalo agora, né? Intervalo é 7h40, tá certo. Lucas Foroni, né, é um dos novos gestores de Mato Grosso do Sul, essa safra nova, né, que vem aí mudando a história de muitos municípios aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Não sei se você sabe, Ricardo, Mato Grosso do Sul descolou do Brasil. Hoje, praticamente, a gente tem um avanço muito grande por causa da gestão. E o Lucas é um desses gestores, né, que traz essa gestão inovadora. Falando em gestão inovadora e transparente, prefeito, na prática, né, você já falou algumas coisas aí, o que mudou em Rio Brilhante durante aí a sua gestão, mas na prática, o que você pode trazer além desses pontos que você já pontuou, que já mudou em Rio Brilhante? Eu falo que o recurso, o investimento, ele transforma muito, Marcos, mas o que transforma mesmo é o sentimento das pessoas. Eu acho que quando a gente consegue uma gestão eficiente, aberta para todos, até na questão do desenvolvimento, um novo plano diretor como está sendo feito e elaborado, com a visão de futuro, um planejamento para os próximos 20 anos. Quando a gente fala também de qualidade de vida e vulnerabilidade social, a gente tem um planejamento estratégico para chegar realmente entre os melhores. Quando se fala em educação, falando na prática, Marcos, Rio Brilhante hoje é uma cidade educadora reconhecida pela ONU, é a única do estado.
Rio Brilhante hoje tem um centro de inovação que a gente, através de startups, pega as ideias para criar e para desenvolver Rio Brilhante. Inovação, campeão do Campeonato Nacional de Foguete. Então, quando eu falo na educação de base eficiente, quando eu falo aulas no contraturno, colocando esporte, que a gente tem o maior projeto de esporte do Mato Grosso do Sul, a gente tem 26 modalidades de esporte e 1.500 crianças inscritas em escolinhas. A gente está cuidando desse desenvolvimento. E quando eu falo de saúde e assistência social e educação, as pessoas têm que entender que uma coisa depende da outra. Se eu estou falando em saúde, eu estou falando de esporte. Se eu estou falando de educação, eu também estou falando de saúde. Se eu estou falando de assistência social, eu também estou falando de saúde e educação. Está interligado. Então, acho que é um complexo de coisas e também, na hora que vem o recurso, a gente conseguir executar na ponta essas obras. O exemplo que eu dou para você de educação, Rio Brilhante hoje tem 10 unidades de creche, que essa está sendo construída. Todas as creches de Rio Brilhante são integrais. Um dos compromissos que a gente fez do começo da gestão desse ano, a gente falou que até o final do mandato, desse segundo mandato, a gente ia entregar 100% das vagas de creche, todas integrais, e hoje a gente tem 70 alunos apenas na fila. Então, quando a gente coloca complexo de coisas, eu acho que é possível, eu acho que nunca faltou dinheiro na gestão pública. Mas eu acho que falta eficiência. É aí que eu queria te perguntar um negócio. É importante eu te fazer essa pergunta. Muitos gestores, né, pegam o município, sabem que tem ali uma receita e eles não conseguem, né, furar essa bolha. Como é que você conseguiu fazer essa gestão e deixar o município hoje de Rio Brilhante sendo um dos principais do estado? Ô Marcos, eu falo que o maior erro de um gestor, quando você faz um orçamento, até para as pessoas entenderem, eu tenho uma previsão de um ano para o outro. E quando eu falo de uma LOA, que é a lei orçamentária, é a previsão que a prefeitura faz, manda para a Câmara. A gente prevê gastar 360 milhões em Rio Brilhante, por exemplo. Mas o que acontece? Esse orçamento, ele não pode estar solto, ele tem que ter um ponto em comum das pessoas. Todo nosso orçamento ele é feito primeiro através das pautas estratégicas do plano de governo. Quando eu faço orçamento, eu tenho um contrato de gestão com os secretários para rodar aquele orçamento. Então, esse orçamento, quando eu tenho ele feito ainda, eu tenho que consultar minha receita diária. O que acontece, eu falo, o maior erro das prefeituras e quando acontece um momento de caos, é que as pessoas usam o orçamento até setembro, agosto. Quando vê se não tem mais orçamento dali para frente, você não tem mais receita e você não fez uma previsão decente. Então, é claro que são muitas informações, mas hoje Rio Brilhante consegue tudo isso de maneira eletrônica. Eu tenho esse acesso na palma da mão e a gente consegue monitorar realmente. Um exemplo esse ano, quando a gente fala do ano de crise, porque caiu realmente a receita em todos os municípios. Bastante, isso é inegável. A gente perde cerca de 20% de arrecadação falando em FPM, ICMS e tudo isso que envolve. Mas isso foi identificado por nós lá em novembro do ano passado. Foi identificado em janeiro. Então, se eu tenho uma previsão orçamentária, que às vezes eu fiz uma previsão X, ela veio Y, eu também tenho que me adequar àquele momento. Então, acho que é a falta de controle realmente interno desses processos para a gente alinhar muito bem. Porque a gente primeiro tem que entender que não consegue fazer tudo. Mas se eu consigo ser pontual, se eu consigo ser responsável de uma maneira fiscal responsável, a gente consegue avançar. Eu falo que esse ano foi um ano de maior aprendizado para todos os gestores e para mim também. Nós tivemos os últimos 4 anos de muito dinheiro. Quando se fala em arrecadação, a gente não precisava fazer conta em Rio Brilhante de 300 ou 500 mil reais, por exemplo. Hoje a gente precisa fazer de 10. Só que a gente faz a conta de 10. E a gente não vai deixar isso aí explodir para depois eu ver o que eu vou fazer. A gente está vendo isso desde o começo do ano. Então as coisas rodam, acaba tendo recurso para tudo. Foi um ano difícil mesmo para todos, mas que Rio Brilhante conseguiu avançar dentro disso e principalmente comunicar com as pessoas e informar sobre a situação. Prefeito, são 7h34, Lucas Foroni, prefeito de Rio Brilhante, 30 anos, fez agora em setembro o Adilson Trindade. Novo, né? Novo. Tua pergunta. Prefeito, o senhor já está no segundo mandato, né, de prefeito, não pode disputar um terceiro mandato. Evidentemente, ser um prefeito novo, um político novo, uma liderança emergente aqui no estado. E te pergunto, o senhor é candidato em 2026? E se for candidato, você vai ter que deixar a prefeitura. Pré-candidato, né? É pré-candidato, que é candidato depois que a convenção, né, homologar. Você vai ter que deixar a prefeitura em abril, né? Em abril de 2026. Isso. E quem assume o seu lugar? É seu aliado?
Adilson, sim, é meu aliado, o Dr. Leonardo Arruda, entrou agora também nesse mandato como vice. Que partido que ele é? Ele é do PSDB. Ele estava no MDB, foi ao PSDB para também ser meu vice. Eu era do MDB, fui eleito pelo MDB e hoje estou no PP. Mas é meu aliado, sim, e óbvio, quando se fala em aliado, não quer dizer que vai fazer tudo que o Lucas fala ou não. Mas eu acho que cada um tem o seu perfil, mas ele tem um bom perfil para tocar, é um médico, é uma pessoa que tem a humildade suficiente de aprender e de ouvir. E sim, Edilson, sou pré-candidato ano que vem, porque eu acredito que a deputado federal e a gente pode transformar muito mais coisas. Eu acho que hoje Rio Brilhante, eu sou muito grato por tudo, acho que a gente vem finalizando um ciclo que ele continua de prosperidade naturalmente, mas eu acredito que a gente pode fazer muito mais e contribuir muito mais também pelas pessoas. O vice-prefeito, o seu vice, ele vai continuar no PSDB? O PSDB é um partido que praticamente está morrendo aqui em Mato Grosso do Sul. Ele é que o Azambuja, o ex-governador Reinaldo Azambuja, está pegando muitos prefeitos do PSDB para levar ao PL, né? E a Tereza Cristina disputando também, querendo levar para o PP. Eu acho que ele tende mais aí pro PP do que o PL ou qualquer outro partido, viu, Adilson? É? Porque tem algumas restrições ao PL? Não tem restrições não, mas eu acredito que a gente tem que analisar toda a política estadual. E assim como foi feito ano passado, na outra eleição, por exemplo, ele foi candidato a vice contra mim na primeira eleição. E era médico, e Rio Brilhante era muito polarizado também, falando politicamente, entre grupos, aí não estou falando nem direita ou esquerda. Mas, e aí quando chega num ponto de conversa, eu falei para ele desde o começo, falei, Léo, pode ficar aqui em Rio Brilhante, vai trabalhar, faz suas coisas. Ele seguiu, ele veio pro MDB também me acompanhando, que mostrou lealdade e parceria. Então acho que Rio Brilhante tem que estar unido, acho que é como a gente fala, qualquer liderança de Rio Brilhante, eu respeito muito e admiro todos aí de cima, mas eu acho que a gente tem que estar unido. Eu acho que não tem ninguém que interferir em Rio Brilhante politicamente, eu acho que a gente tem que tomar nossas decisões, aliados, claro, respeitando a Tereza, que é a nossa líder maior, está no partido, respeitando o Reinaldo, que é um baita de um cara e meu parceiro também, e nosso senador, mas eu acho que Rio Brilhante tem que estar unido nessa pauta para não se ligar ou se entregar muitas vezes para alguém de cima e automaticamente esquecer de colocar na mesa realmente os interesses de Rio Brilhante. E no PP eu sei que ele vai estar bem cuidado, vai estar junto, vai estar bem alinhado. Muito bem. Mas claro que a decisão é dele. O prefeito, o Tribunal de Justiça determinou recentemente uma devolução de valores pagos indevidamente a gestores, vereadores de gestões passadas, né? Que lição esse episódio traz sobre a responsabilidade fiscal e ética na administração pública? Sim, esse caso até aconteceu de 2017 a 2020, né? É muito complexo de falar. Eu acho que primeiro todos, né? A Câmara Municipal, o Executivo tem que ter a responsabilidade de saber que tem que cuidar muito, né? Porque muitas vezes você não dá um aumento para os servidores, mas você quer dar um aumento para vereadores, prefeitos, etc. Isso tem que estar na balança. E é uma situação até delicada. De 2007 a 2020, o ex-prefeito Donato estava lá. E é complexo, porque eles vão ter que acabar pagando depois de 4 anos algo que não foi nem votado por eles. Então hoje o vice-prefeito, que é vereador também, o Márcio, vários outros vereadores, vão tendo que acabar restituir o erário, mas sem o dolo muitas vezes, porque eles pegaram a gestão, quando muda a gestão era aquele salário e acaba que o TJ condena. Então é um assunto até complexo para falar, que eu olhando eu não vejo má fé nenhuma nos outros. É meu opositor político, tava falando. Mas é um caso que acontece uma votação na Câmara aprovado o orçamento, que entra vigorando no outro ano, eles apenas recebem, passam 5 a 6 anos, tem que devolver 200, 300, 400 mil reais, numa causa muitas vezes que não há má fé ou que não tem nada diferente. Nossa entrevista do dia, trazendo hoje o prefeito Lucas Foroni. Rondon. Pois é, prefeito, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui, porque eu gosto de gestores que têm aquele pulso de fazer o município desenvolver. Eu acho que é muito importante isso demais. A região de Rio Brilhante é uma região altamente produtora também. Produz soja, produz cana-de-açúcar, você estava me falando agora fora do ar também. Mas ali também vai ser um acesso também de ligação ao Mercosul. Mercosul que nesse momento há uma discussão com a Europa e está faltando só aquela assinatura final
para que esse mercado comece a funcionar e vai ser o maior mercado do mundo para mais de 700 milhões de habitantes consumidores. E Rio Brilhante vai estar aí ligado a isso, junto também com a rota bioceânica que aí vai lá para a Ásia. Ou seja, é uma das grandes promessas aí de desenvolvimento para esses municípios. Como é que o senhor enxerga isso? O que o senhor pode falar resumidamente para a gente sobre esse assunto? Marcos, como foi citado aqui por você, acho que é importante demais a abertura dos mercados externos. Eu acho que o agronegócio hoje, falando como agrônomo também, produtor rural, a gente estava até debatendo e falando o custo de uma lavoura hoje. Então nós precisamos de alternativas. Às vezes as pessoas acham que o agro está sempre ganhando, e é a realidade daqueles proprietários de terra, de grandes propriedades. Agora o arrendatário hoje que está buscando, está tocando, é tudo muito apertado. Então acho que é fundamental. Hoje a gente depende dos Estados Unidos e China, especificamente, e sabe que o Brasil, automaticamente, quando você tem a conversa dos grandes, acaba ficando com o segundo plano. A China salvou a gente nesse tempo com a abertura desse comércio, também a sustentação dos preços e prêmios dos portos. E eu acho que a abertura do Mercosul, falando em Europa, ela é fundamental. Fundamental porque você tem mais um player no negócio, você tem mais um parceiro externo e automaticamente você tem uma segurança nesses preços. A expectativa é muito grande quando se fala, porque a gente hoje vai para esmagamento da soja daqui uns dias também, com a indústria que está chegando lá. Olha que importante. A gente tem a produção do etanol da cana direto de lá também. Tem 3 usinas e agora a Cocal investiu, comprou a Raizen também. E no mercado nosso de soja ele é fundamental. A gente precisa de novas oportunidades, romper novas fronteiras e criar também novas alternativas às vezes de negócio e até pensar muitas vezes em outros investimentos na parte agrícola, tá? O milho e soja hoje é consolidado no estado, mas a gente tem que começar a buscar outras alternativas, abrir esse mercado externo e a expectativa nossa é de muita esperança mesmo. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais mercado o consumidor, melhor. E a gente está no celeiro mesmo, como eu disse, Maracaju, Hidrolândia, Rio Brilhante, para esse negócio. E também no celeiro da rota, que quando liberar lá em Antofagasta, chegar ao porto lá, a gente conseguir fazer esse caminho, eu tenho certeza que vai economizar muito. E só de frete a gente ganha nesse preço, economiza muito e o produtor passa a ganhar. E a cidade ganha. São 7h47, estamos aqui com o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni. Vamos fazer agora, prefeito, um bate-bola. O senhor falou uma palavra, uma frase nesse bate-bola. Um desafio que traz e que faz levantar, né, da cama todos os dias. Servir ao mundo, de alguma forma. Um orgulho de sua gestão em Rio Brilhante. Ter tirado mais de 1.500 crianças das ruas através do projeto de esporte. Um hábito ou valor que leva da agricultura para a política. Que o que você planta, você colhe. Quando não está na prefeitura, o que o Lucas gosta de fazer? Tá em casa com a família, tá na lavoura ou tá pescando uma piapara no Rio Brilhante Vacaria. E para fechar, um sonho que ainda quer realizar por Rio Brilhante. Eu acho que levar o nome de Rio Brilhante cada vez mais longe e consolidar Rio Brilhante no cenário estadual como nunca foi. Aí, Lucas Foroni, nossos microfones abertos para suas considerações. Adilson, obrigado. Marcos, obrigado Adilson também. Obrigado ao nosso que está guiando aqui também, que é o Ricardo. E a Top FM pelo convite. Eu sou muito grato mesmo por todas as aberturas e oportunidades. Eu acho que a gente conhecer pessoas e acessar pessoas e levar informação também é muito importante. E a gente segue fazendo o melhor para o Rio Brilhante. Eu nasci e cresci lá, fiz minha carreira fora profissional como agrônomo. E eu acho que a política precisa urgentemente de novas lideranças, eu não estou falando só de idade, mas de novas pessoas, de pessoas que se dispõem a esse processo, para a gente começar a transformar tudo que está aí. Como a gente falou em gestão agora há pouco, Marcos, também comentamos, a gestão ela tem que ser tecnológica, ela tem que ser para as pessoas, ela tem que ser próxima, ela tem que ser transparente. O gestor tem que ter vergonha na cara de entrar e entender que ele tem que cuidar de pessoas, ele não tem que ficar pensando em reeleição, em malandragem. E eu acho que nunca faltou dinheiro, nunca faltou recurso público, mas falta sim a profissionalização da gestão na política.